Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. Lá na continuidade da vida, muita coisa acontece. Cada qual no seu caminho vai seguindo rumo ao que o Deus espera de cada um de nós. Uma vez lá, outra vez aqui, e assim vamos nós vivendo as múltiplas existências e trabalhando e aprendendo em todo lugar onde estivermos. Esta é a lei. Prezado amigo, prezada amiga, o nosso estudo de hoje do Lições Espírita é Ocupação dos Espíritos, que foi tirado da segunda parte do Livro dos Espíritos. Então, vamos colocar aqui para que a gente possa entender o que os espíritos fazem, né? Quando estão desencarnados ou encarnados, mas principalmente quando estão desencarnados. Então, Lições Espíritas de hoje, Ocupação dos Espíritos. Então, para refletir, será do que se ocupam os espíritos que vivem na espiritualidade ou em algum outro lugar do universo? É preciso que dilatemos nossas percepções para alcançarmos dimensões superiores. A Terra é a nossa grande companheira, mas além dela existem outros locais, como disse Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai. Moradas essas habitadas por filhos de Deus, formando humanidades. Então, minha gente, nós precisamos querer entender isso, né? Então, vamos perguntar aqui pela questão 558 do Livro dos Espíritos, onde que começa o estudo da ocupação dos espíritos. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorar-se pessoalmente? Quer dizer, além dele fazer a melhora pessoal, tem alguma coisa que ele vai fazer? Então, responde os espíritos: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal nem as angústias das necessidades. Muito boa essa resposta. Então, a gente entende, né, que eles vão trabalhar, os espíritos desencarnados, os espíritos que não estão no corpo físico, eles trabalham, mas com um detalhe: não tem o processo do corpo físico que causa cansaços, né? Causa enfermidades, causa certas coisas que, estando aqui no mundo físico, nós temos que passar por elas para o nosso crescimento, sabe? Bom, questão 559 agora. Também desempenham função útil no universo os espíritos inferiores e imperfeitos, porque ele estava falando dos espíritos superiores, né? Agora os imperfeitos. E os espíritos inferiores? Que eu digo para você que aqui na Terra é a grande maioria, né? Então, todos têm deveres a cumprir. Para a construção de um edifício, não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Ou seja, há uma beleza muito grande quando a gente pensa em termos da vida espírita, da vida espiritual. Então, todo mundo trabalha. Todo mundo, aqui na Terra, como lá no espaço fora da Terra. Então, você imagina uma coisa bem interessante. Cada trabalhador desse, cumprindo a sua função, ele está montando arquétipos, ele está dinamizando arquétipos, que um dia vão se transformar em forças do espírito, que a gente pode chamar de virtudes. Então, o espírito precisa se ocupar. Quando ele não se ocupa, ele tem muitos problemas, tá? Então, a gente vai estudar isso aqui mais detalhadamente. Então, vamos lá. Na questão 560, a pergunta é: tem atribuições especiais cada espírito? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Mas, como diz o Eclesiastes, é um livro do Antigo Testamento, há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu, em épocas diversas, na terra, na água, no ar e etc. Então, todo mundo
vai fazer uma função, sabe, gente? Estamos encarnados, nós temos as nossas funções que são conhecidas aqui. Desencarnados, teremos outras funções. Então, estaremos sempre ocupados. Por quê? Porque o trabalho, a ocupação é que nos garante, que nos fortalece, nos potencializa dentro do nosso projeto de evolução. Esse projeto de evolução tem que ser entendido por todos nós. Se a gente ficar naquela estrutura, né, antiga, que morreu, acabou, então, meu amigo, isso aí vai ser complicado. Então, nós temos que pensar que estamos em evolução, todos nós. Todos somos espíritos em evolução. E em evolução, nós precisamos nos aprimorar. E aprimorando, nós estamos contribuindo para a nossa potencialização. Então, todo mundo trabalha. Só não trabalha quem não quer, né? E, assim mesmo, apenas por um determinado momento, tá? E depois a própria evolução exige isso. Continuando aqui, ó, questão 561. São permanentes para cada um e estão nas atribuições exclusivas de certas classes as funções que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Ou seja, são permanentes essas funções ou estão nas atribuições, né, que os espíritos desempenham na ordem das coisas? Vamos ver a resposta dos mentores. É o seguinte, ó, todos têm que percorrer os diferentes graus da escala para se aperfeiçoar. Deus, que é justo, não poderia ter dado a uns a ciência sem trabalho, destinando a outros a só adquirirem com esforço. Então, todo mundo percorre os diferentes graus da escala. E a gente pode aqui pensar assim, então, o trabalho mais simples, qual que seria? Não sabemos, porque todo trabalho ele é grandioso, porque está na razão direta da possibilidade de cada um de nós. Então, se eu taxar aqui um trabalho simples, eu estarei falando coisa errada. Então, por exemplo, um trabalho, por mais simples que ele pareça, mas ele é grandioso para aquele que o executa. Então, cada um vai executando e vai aumentando o seu potencial e vai atingindo outras etapas no sentido do aperfeiçoamento. Lembra que Jesus falou, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial? Vamos guardando essas informações para a gente entender a vida como que ela funciona, né? E aí, o que sucede entre os homens? Onde ninguém chega ao supremo grau de perfeição numa arte qualquer, sem que tenha adquirido os conhecimentos necessários, praticando os rudimentos dessa arte. Esse é um comentário de Allan Kardec, da questão, né? Então, você está vendo um escultor, um pintor, um músico, uma bailarina. Para eles chegarem a um ponto de excelência, eles têm que pegar pelos rudimentos. E é isso que nós estamos estudando aqui. Então, todo o trabalho é útil, todo o trabalho, porque ele está na razão direta da necessidade do espírito, por N razões, né, naquele momento exato. Então, isso quer dizer o seguinte: se nós estamos numa tarefa, façamos da melhor maneira essa tarefa. Tá? Já não tendo que adquirir, os espíritos da ordem mais elevada se acham em repouso absoluto ou também lhes tocam ocupações? A questão 562. Vamos ver a resposta dos espíritos. Olha só. Que quereis que fizesse na eternidade? A ociosidade eterna seria um eterno suplício. Então, você tem um universo com múltiplas possibilidades, né? E você fica deitado numa rede, lá, igual essa criatura aqui, você fica deitado numa rede, sei fazendo o quê? Não, você vê múltiplas possibilidades. E a nossa essência espiritual, ela nos manda agir, nos manda operar. Né? Então, o trabalho, a necessidade do trabalho, a vontade do trabalho, ele é inerente a cada um de nós, desde a nossa criação por Deus. Então, nós temos essa potência em nós que nos leva a querer trabalhar para entender. Agora, existem alguns que temporariamente se acham em ociosidades, mas esse temporário. Daqui a pouquinho, uma coisa o desperta e ele continuará o seu caminhada, né? Então, de que natureza são as suas ocupações? Receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las ao universo inteiro e velar porque sejam cumpridos. Aí nós estamos falando dos espíritos superiores, né? Esses que já trabalham, assim,
nessas grandes dimensões aí do universo. Então, diz a espiritualidade, que eles recebem, né, essas ordens direto de Deus e transmitem ao universo inteiro e procuram fazer com que elas sejam cumpridas. Então, é um trabalho futuro nosso. Então, hoje, nós temos os nossos líderes, né, os nossos patrões, eu sei, e eles mandam, entregam o trabalho para a gente, e a gente vai executar o trabalho. Então, aqui é um exercício para esse futuro grandioso, quando nós receberemos diretamente de Deus essas ordens, né? E aí nós vamos cumpri-las nos universos. Isto é o que nos aguarda. Por isso, meu amigo, minha amiga, é que eu falo sempre para vocês, olha, queiram entender isso, queiram trabalhar, queiram se capacitar cada vez mais. Sabe, se o seu trabalho está meio chato, você não está gostando dele, não tem assim aquele desânimo, não deixe aquilo acontecer com você. Busque fazer da melhor maneira possível, porque o trabalho de hoje, às vezes, a necessidade que você tem, né, de executar essa tarefa é para que ela te potencialize, ok? Guarde isso com você, porque isso é muito importante, não é? Nada é por acaso, sabe, gente? Então, vamos continuando aqui, olha. Aqui está o universo, né? Uma figura do universo que as pessoas estão ali tentando cumprir, vão cumprir, né, as suas funções. Agora, você imagina, são galáxias, são sistemas solares, né? São coisas que a gente nem imagina que tem no universo. Então, nós vamos fazer isso, nós vamos trabalhar. Mas, para isso, nós temos que fazer o pré-requisito que nós estamos fazendo aqui na Terra. Né? Às vezes você fala assim, eu não gosto do meu trabalho é muito ruim, mas ele é o pré-requisito neste momento para você. Neste momento você está se capacitando para um determinado ponto futuro. Não é? Então é preciso entender isso. Nós temos que nos tornarmos seres imortais, minha gente. Seres imortais. Para que a gente entenda essa expansão da vida e essa necessidade de aprimorar para esta expansão, tá? Vai pensando aí com você. Na questão 563 do Livro dos Espíritos, a pergunta é: são incessantes as ocupações dos espíritos? São incessantes? Incessantes, sim, atendendo-se a que sempre ativos são os seus pensamentos, porquanto vivem pelo pensamento. Aqui é bom a gente fazer uma reflexão seguinte: é preciso que a gente comece a aprender a educar o pensamento. O pensamento será a nossa grande ferramenta do futuro, porque ele vai nos levar aonde quisermos dentro do universo. Agora, é preciso saber educar o pensamento. Então, nós hoje não temos essa educação do pensamento e ficamos pensando muitas coisas ao mesmo tempo, sem nenhum valor espiritual. A gente vê uma coisa, pensa, vê outra, pensa, vê outra, pensa. Então, a gente fica muito na função dos estímulos e soltando pensamentos sem uma análise. Então, é preciso refletir bastante, é preciso educar o pensamento para esse grandioso futuro que nos aguarda, né? Que nós estamos vendo aqui, olha. Importa, porém, não identifiqueis as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade lhes constitui um gozo pela consciência que tem de ser útil. Então, aqui na Terra, nós trabalhamos muito com essa matéria bruta, densa, pesada, né? É o nosso trabalho. Eu acho que todos nós aqui trabalhamos com isso. E os espíritos mais evoluídos trabalham com coisas mais sutis, não essa matéria densa. Eles não necessitam mais dessa densidade da matéria. Nós precisamos da matéria densa, gente, para criar sustentação. A psique precisa de uma sustentação. Então, você precisa pisar no chão duro. Para quê? Para que a psique se acomode, que há uma coisa ajudando, que há uma coisa sustentando. Então, por isso que nós moramos num mundo extremamente material. À medida que nós vamos evoluindo, nós não vamos necessitar tanto dessa materialidade sólida, densa. Por quê? Porque a psique já vai acostumar a coisas menos densas e ela vai se sentir segura nessas coisas menos densas. Então, tudo é questão de acomodação da psique. Por isso é que os mundos materiais como o nosso são muito densos.
por essa razão, de acomodação da psique. Nós temos aí uma pessoa com os vários pensamentos, né? E aí ela precisa de organizar esses pensamentos. Então, comece a fazer esse exercício você. Organize seus pensamentos. Não deixe que eles soltem de você de qualquer maneira, porque nós vamos precisar muito deles no futuro organizados. Tá? Continuando, né? Muitas vezes nós perguntamos como devassar o universo se nem a luz consegue com sua marcha tão lenta. Né? Muitas pessoas perguntam, mas como é que a gente vai viajar pelo universo, né? Se a luz, né, tão pequena, para você mandar uma nave espacial da Terra para o final do sistema solar, isso demora anos, pela velocidade de 300 mil quilômetros por segundo da luz. Então, como é que eu vou conseguir entender o universo, viajar no universo? Né? Essa pergunta muita gente faz. O tempo todo nós fazemos essa pergunta: como isso será possível? Então, a solução nós estamos construindo, evoluindo o pensamento. Assim sendo, é necessário vigiar o que pensa agora, uma vez que necessitaremos dele com vigor, dinâmica e amor para trabalharmos na imensidão depois da nossa redenção. Aí está a resposta, meu amigo, minha amiga. Olha, nós estamos construindo essa possibilidade de viajar no universo evoluindo o pensamento. Assim sendo, é necessário vigiar o que você pensa agora, uma vez que necessitaremos dele com vigor, dinâmica e amor para trabalharmos na imensidão depois da nossa redenção. Então, olha a importância do pensamento, olha a importância de querer entender o pensamento e pensar nessa imensidão aí. Então, os espíritos superiores, como eles são? Eles estão presentes em todos os lugares, porque o pensamento deles está em todo lugar. Dizem os egípcios que o nosso pensamento de um ser bastante assim, com mais condições, né? Ele caminha a 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo, que é muito superior a da Terra, da luz, né? 8 milhões e 100 mil quilômetros por segundo é muito maior que 300 mil quilômetros por segundo. Mas vai chegar um momento em que nós estaremos prontos em toda a criação. Então, vou dar um exemplo do sistema solar. Né? O Sol está no centro e, estando no centro, ele ilumina, irradia para todo o sistema. Assim seremos nós. E irradiaremos para todo o universo, quando nós sentimos que somos o centro dessa estrutura toda. Então, comece a pensar no seu pensamento. Comece a vigiar seu pensamento, porque ele será o seu instrumento definitivo no trânsito pela criação. E você quer isso, não quer? Eu quero muito. Então, vamos começar a entender dessa maneira, tá? Então, continuando aqui, né? Concebe-se isto com relação aos bons espíritos. Dar-se-á, entretanto, o mesmo com os espíritos inferiores? Essa é a questão 563A do Livro dos Espíritos. Então, vamos ver a resposta que a Kardec recebe da espiritualidade. Olha, a estes cabem ocupações apropriadas à sua natureza. Confiais, porventura, ao obreiro um manual e ao ignorante trabalhos que só o homem instruído pode executar? Claro que não, né? Se você vai numa indústria, por exemplo, você vai ver ali várias funções. Né? Você tem todos os tipos de funções ali dentro. E, geralmente, quem exerce a função mais complexa, né? Aquela com mais diretrizes de fechamentos dos assuntos, né? São pessoas mais capacitadas para isso. Então, nós estamos, minha gente, eu e vocês, nós estamos só no início. Estamos tomando conhecimento disso agora. Sabe, tem pessoas que trabalham e já estão querendo aposentar, né? Tem pessoas, qualquer coisa, eu já estou pensando na minha aposentadoria, ou então quero ficar em casa, eu quero atestado médico, eu adoro sexta-feira porque não vou trabalhar sábado e domingo. Pensamos nisso. Os espíritos superiores não param de trabalhar. Jesus falou: meu pai trabalha até agora e eu também.
Será que você não está querendo, né, entrar nesse grupo daqueles que trabalham? É claro que você precisa do repouso, né? Quando você está exausto, é claro que o repouso é necessário, porque nós estamos no corpo físico. Mas isso só é enquanto estamos no corpo físico. Quando deixarmos o corpo físico e tivermos o perispírito menos densos, né, com mais capacidades, né, de projeções espirituais, então nós vamos querer trabalhar o tempo todo, sabe? Porque muitas vezes o repouso é você ir a um teatro, você ouvir uma música, assistir um concerto lá na espiritualidade. Tem tudo isso lá. Então, você vai repousar ali, mas o trabalho será a tua essência, a tua excelência. Esteja certo disso. Então, se você acha que está trabalhando muito, que está muito pesado as coisas, reveja isso, que está sendo o ponto certíssimo para você. Questão 564. Haverá espíritos que se conservam ociosos e que em coisa alguma útil se ocupem? Vamos repetir a pergunta. Haverá espíritos que se conservem ociosos que em coisa alguma útil se ocupem? Pergunta interessante. Vamos ver a resposta. A. Mas esse estado é temporário. E dependendo do desenvolvimento de suas inteligências, há certamente como há homens que só para si mesmo vivem. Pesa-lhes, porém, essa ociosidade. E cedo ou tarde, o desejo de progredir lhes faz necessária atividade e felizes se sentirão por poderem tornar-se úteis. Referimos-nos aos espíritos que hão chegado ao ponto de terem consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio, porquanto, em sua origem, todos são quais crianças que acabam de nascer e que obram mais por instinto que por vontade expressa. Interessante essa resposta da espiritualidade, meus amigos. Então, veja bem, quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente sai desse pesado início da inconsciência quase, né? Da mente quase que inconsciente ainda, então a gente reclama de tudo, né? Reclama do trabalho, reclama do transporte muito cheio, tendo que levantar cedo para o trabalho, nós estamos reclamando. Agora, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai vendo a necessidade do trabalho. Como que ele está me ajudando? Então, numa relação de trabalho, nós vamos ver que o que menos conta é o salário do final de mês. Ele vem, claro, nós precisamos dele, mas ele não será assim tão aquela coisa essencial do trabalho. O essencial do trabalho é exatamente o aprendizado que eu tiro nele e a minha dinamização arquetípica. Então, eu estou me potencializando para o futuro. É isso que nós vamos encontrar, né, dentro das nossas atividades de trabalho. Tá? Olha, isso é bom saber, sabe? Nós temos, assim, muita essa necessidade desses encontros com essas realidades. Sabe, meu amigo, minha amiga, precisamos muito entender essas coisas, né? Bom, cansado desta vida de nada fazer, o espírito aprende a viver. A ociosidade pesa na cabeça e o indivíduo busca o seu rumo. É ou não é, gente? Esta é a mensagem de Jesus. Olha, não obrigo a você fazer nada que não seja da sua vontade. Contudo, a vida é feita de ciclos. Se perder o seu, vai sofrer para reerguer e encontrar o seu espaço no reino da criação. Então, tudo trabalha, tudo trabalha. Você vê que a natureza toda trabalha, os animais trabalham, todo mundo trabalha. E por que a gente quer a ociosidade? Né? Por que a gente quer ficar aí, né? Não, é botar o pezinho no chão, caminhar, né? Se glorificar pelo futuro. É isso que precisamos fazer, sabe? Para que a gente possa ser muito feliz onde nós estivermos. A questão 565. Atentos os espíritos em nossos trabalhos de arte e por eles se interessam? Quer dizer, os espíritos gostam do nosso trabalho que nós fazemos aqui sobre a arte e eles se interessam por ele? Atentam no que prove a elevação dos espíritos e seus progressos. O que quer dizer isso?
O belo, meus amigos, o belo, ele é constituinte do amor. A frequência do amor, a excelência do amor, necessita do belo. Você pode observar aí que toda vez que você sente amor por alguém ou por alguma coisa, o belo está embutido. Então, a arte, ela tem que ser essa transmissora do belo. O artista tem que ser sempre aquele que tira do seu inconsciente, as suas imagens inconscientes, o belo que lá está e exterioriza esse belo para que possa chegar a outros olhos. Então, é isso que eles estão dizendo. O belo é a essência da arte, né? Então, a arte precisa mostrar o belo na graciosidade de uma bailarina ou um bailarino, né? Na pintura, né? De um gênio desse, da pintura, ou então daquele que está iniciando, mas com muita vontade de fazer uma coisa boa, do escultor, né? Daquele que a gente mostrou antes, do músico. Quantas músicas interessantes, né? Que o mundo já produziu, mas também já produziu muita coisa que praticamente não traduz esse belo, traduz um estado de espírito, muitas vezes rebelde. Agora, a música, com aquela excelência dela, ela é extremamente útil e necessário, né, à nossa humanidade. Tá? E aí a gente vai continuando aqui no estudo. Olha, um espírito que haja cultivado na terra uma especialidade artística, que tenha sido, por exemplo, pintor ou arquiteto, se interessa de preferência pelos trabalhos que constituíram objeto da sua predileção durante a vida, que são 566. Então, o espírito ele deu um exemplo aqui, né, de pintor ou arquiteto. Quando ele chega no mundo espiritual, Kardec pergunta, ele vai continuar querendo fazer isso? A sequência dele vai acontecer no mundo espiritual? Ou ele só foi isso aqui na Terra? Vamos ver a resposta. Olha, tudo se confunde num objetivo geral. Se for um espírito bom, esses trabalhos o interessarão na medida do ensejo que lhe proporciona de auxiliar as almas a se elevarem para Deus. Então, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a pessoa foi um pintor aqui na Terra. Um bom pintor, né? Trabalhou com isso. Mas quando ele chega no mundo espiritual, ele percebe que ele pode ensinar outras pessoas de outra maneira, não pintando. Então, ele vai fazer outro trabalho. E, juntando essas atividades, são os arquétipos, né? Juntando esses arquétipos, ele vai construir uma força para o bem. Então, eu posso ajudar pelo bem ou pela instrução, pelo bem ou pela ajuda àquele que está necessitado, a companhia, a boa palavra. Então, não importa. O que importa é a sequência do espírito quando ele desperta para a realidade espiritual dele. Agora, enquanto estivermos aqui cultuando morte, aí vai ser difícil entender essas coisas, certo? Então, é necessário que a gente aprenda a viver da maneira mais evoluída possível, em termos, né, de crescimentos espirituais. Aí vai, né? Demais esqueceis que o espírito que cultivou certa arte na existência em que o conhecestes pode ter cultivado outra em outra existência, pois que lhe cumpre saber tudo para ser perfeito. Assim, conforme o grau do seu adiantamento, pode suceder que nada seja para ele uma especialidade. Isto. Então, ele vai trabalhando as encarnações. Numa encarnação, ele fez uma coisa, na outra, ele fez outra. No meio das encarnações, ele aprimorou no outro sentido. Então, ele vai juntando valores, né? Ele está juntando valores. Então, não vai ficar exatamente como ele é só, porque ele precisa de mais especialidades. Né? Foi o que eu quis dizer, significar, dizendo que tudo se confunde no objetivo geral. Notai ainda o seguinte: o que no vosso mundo atrasado considerais sublime não passa de infantilidade comparado aos que há em mundos mais adiantados. O que nós temos aqui, gente, é só o início. Vamos entender sempre isso. Nós estamos no início. Isso aqui é da espiritualidade dizendo. Tá? E ela vai concluir, olha. Como pretenderias que os espíritos que habitam esses mundos, onde existem artes que desconheceis, admirem o que, aos seus olhos, corresponde a trabalhos de colegiais? Por isso, disse eu, atento no que demonstre progresso. Então, muitas vezes, esses espíritos superiores, quando eles veem a nossa arte aqui, é um trabalho de colegial, um trabalho bem de iniciantes, né?
Então, nós colocamos aí duas figuras bonitas de pintura impressionista, porque realmente é lindo, né, esse estilo de pintura. Mas é preciso entender, meu amigo, minha amiga, que nós, vou repetir sempre, tudo que se faz aqui na Terra é só os movimentos do início. Só os movimentos do início. Se você puder assistir a nossa série Mitologia em Pauta, que está no YouTube também, aqui pelo Gresg, estamos mostrando isso, que nós estamos nos movimentos do início e vamos aprimorando gradativamente. Questão 566A. Concebemos que seja assim, em se tratando de espíritos mais adiantados. Referimos-nos, porém, a espíritos mais vulgares que ainda não se elevaram acima das ideias terrenas. É a conclusão da pergunta de Allan Kardec, na 566A. Eles vão dizer, olha, com relação a esses, o caso é diferente. Mais restrito é o ponto de vista de onde observam as coisas. Podem, portanto, admirar o que vos causa admiração. Por quê? Porque o espírito, assim, a nossa mente, ela está acostumada com padrão de imagens e padrão de belezas, certo? Então, para nós, pode ser muito linda a Mona Lisa, não é? Que está lá no Louvre, é uma pintura do Leonardo da Vinci, que traz uma excelência para a arte da Terra, não é? A escultura de Davi por Michelangelo, não é? Aquele trabalho do Aleijadinho lá em Ouro Preto, em Congonhas. Então, quer dizer, isso tudo é muito bonito. Mas é bonito, meu amigo, minha amiga, aos nossos olhos, às nossas percepções atuais. Haverá um tempo em que vamos olhar para esse tipo de arte e vamos dizer assim, nossa, quão primária era aquela arte. Mas é excelente para o nosso tempo de hoje. Isso é muito bom de saber, porque isso nos estimula a progredir permanentemente. Então, vai chegar um momento, por exemplo, daqui a 1000 anos, a nossa arte estará num ponto que hoje, para nós, é impossível conceber. Mas lá naquele futuro, nós vamos olhar para esse nosso momento e vamos pensar assim, poxa, foi tão bom aquele início, né? Aquele início me potencializou a percepção, potencializou o artista a execução da sua arte. É isso que a espiritualidade está nos dizendo aqui, nessas informações. Eles vão completar aqui, olha. No contexto da evolução, precisamos entender que a Terra é só um ponto, uma referência de início. A partir deste ponto, tudo se expande a partir da teoria do centro. A Terra é vislumbrada como grande berço do homem. Essa teoria do centro é muito importante, nós estamos trabalhando isso no Mitologia em Pauta, quando nós nos sentimos o centro da vida, o centro das realizações. Então, nós nos potencializamos através desse centro. O Sol é o centro do sistema solar, né? A galáxia tem o seu núcleo central, o universo tem o seu núcleo central. Então, tudo é a partir desse centro, em que nós começamos a expandir as nossas potências. Mas é preciso estudar e é preciso querer realizar isso. Questão 567 do Livro dos Espíritos. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Sabe que eles gostam daquilo que nós temos, né? Bom, os espíritos vulgares, como dizeis, costumam. Esses nos rodeiam constantemente e, com frequência, tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com as suas naturezas. Cumpre assim aconteça, por quê? Para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que eles excitem ou moderem as paixões. Então, a gente, às vezes, ouve uma música assim, muito agitada, né? Seu ritmo muito dinâmico, demais, né? E aquilo está excitando, né? Para que a gente entenda que tem que moderar a paixão. Então, o que a gente entende é isso. A arte, essa arte muito que excita muito, né? Por exemplo, a arte Nouveau, né? A pintura Nouveau, que é um conjunto de cores muito fortes, né? Daí ela vai trazendo, né, para a nossa capacidade perceptiva e de prazer, porque eu preciso olhar a arte e sentir prazer nela. Eu preciso viver a arte com prazer. Eu sou dramaturgo, né? Trabalhei com teatro a vida inteira, praticamente, escrevendo e dirigindo textos,
Então, aquilo a gente tentava fazer uma arte que aos nossos olhos fosse bom para a plateia. E havia plateia que não gostava, ou seja, membros da plateia. Por quê? Porque nós estávamos trabalhando muito a espiritualização do ser. E tem pessoas que ainda não entendem, não gostam desse tipo de assunto. Mas é necessário que coloque também. As frivolidades, minha gente, cativam os espíritos levianos. Foi uma frase de Ovídio, né, que é um filósofo romano, que está naquela série Pensador. Então, Ovídio dizia: as frivolidades cativam os espíritos levianos. Ele falou isso há 2000 anos atrás. Com certeza, né? Com as coisas deste mundo, os espíritos se ocupam conforme o seu grau de elevação ou de inferioridade em que se acha. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. Allan Kardec faz esse comentário. Então, quer dizer, enquanto eu estiver lembrando do meu passado mais primitivo, né? Eu gosto muito de falar essa frase de início, né? Porque, na verdade, o primitivo está iniciando, né, a sua carreira na humanidade. Então, quer dizer, naquele momento a gente tinha aquele tipo de possibilidade perceptiva. E a gente vai aumentando essa capacidade. O que não devemos é ficar presos a só uma coisa. Por exemplo, eu só gosto de rock metal, por exemplo. Não, vai lá, assista um concerto. Assista um concerto de uma orquestra, porque eu vou dizer para você uma coisa que eu aprendi. O rock é a anticâmara da ópera. Tá? Então, você não lembra do Vangelis, né? Daqueles, aqueles trabalhos lindos dele, né? É, parecia, era o rock, mas parecia uma ópera. Então, o rock é a anticâmara da ópera. Então, se você gosta muito do rock, então já comece também a buscar a ópera, que você vai organizar melhor esses sons. É isso que Kardec está dizendo, né, gente? Questão 568. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Podem tê-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Tá? Está aí uma pessoa indo no mundo espiritual com a malinha dele para trabalhar. Né? Então, a gente trabalha tanto aqui quanto no mundo espiritual. Né? É necessário o trabalho. Né? É uma grande ocupação, porque senão ficaria muito difícil a gente, por exemplo, você está desencarnado, a sua previsão de reencarne é daqui a 30 anos. O que você vai fazer nesses 30 anos? Né? Você tem que fazer alguma ocupação para aproveitar o tempo, principalmente na espiritualidade, né? Que você tem tudo mais aberto, mais amplo, com menos preconceitos, ou não tem preconceito nenhum. Né? Então, isso vai ser muito mais interessante para você. Tá? Questão 569. Em que consiste as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? Que esse povo que ainda não atingiu um nível superior, né, de consciência, de conhecimento, o que eles podem fazer? São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podeis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não vos é dado penetrar-lhes todos os desígnios. Então, é claro, minha gente, olha, nós estamos encarnados, então nós temos que nos ocupar da coisa do encarnado. A gente tem a mediunidade que nos traz informações do mundo espiritual. Mas, ao mesmo tempo, você observa que cada um tem a sua função aqui na Terra. Cada um tem a sua função. Então, é preciso entender isso. É preciso entender qual é a minha função e executar a minha função. O meu destino aqui para fazer um trabalho. Porque o dia que eu for para o mundo espiritual, eu vou aprender, então, as coisas do mundo espiritual. Percebe? Isso é bom saber. Tá? Isso significa o quê? Avanços no entendimento da vida. Bom, as missões dos espíritos, esse é um comentário de Allan Kardec, olha só. As missões dos espíritos têm sempre por objeto o bem, quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade. Claro, todos nós. Né? A pessoa que limpa a cidade, tira o lixo, está contribuindo para o progresso da humanidade. Imagina uma cidade suja. Né?
Então, o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um ciclo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como seja assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tanto gênero de missões quantas as espécies de interesses a resguardar. Assim, no mundo físico como no moral, o espírito se adianta conforme a maneira porque desempenha a sua tarefa. Aí que eu coloco de novo para você, meu irmão e minha irmã. Qual é a tua tarefa? O que você está fazendo agora? Faça da melhor maneira que você puder. Entregue-se a ela com toda a possibilidade, com toda a dinâmica que você puder, para que ela seja, para você, o grande elemento constitutivo dos seus avanços espirituais. Abrace a tua tarefa, meu irmão e minha irmã. Você está no lugar certo, no momento certo, né? Bom, questão 570 do Livro dos Espíritos. Né? Os espíritos percebem sempre os desígnios que eles compete executar? Será que a gente percebe? Sempre. Vamos ver o que eles respondem. Não. Muito há que são instrumentos cegos. Outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Como é que você está? Você sabe a sua missão? Você sabe o teu trabalho? Você sabe o que você tem que fazer? Isso é um ganho muito grande, minha gente. Quando eu sei o que eu preciso realizar e realizo com amor, né? 571, só os espíritos elevados desempenham missões? A importância das missões corresponde às capacidades e à elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama, nós não temos mais isso, mas temos que levam correspondências, né? O estafeta que leva uma correspondência ao seu destinatário também desempenha uma perfeita missão, se bem que diversa da de um general. Então, cada um no seu trabalho é importante demais para o conjunto e para ele. Há pouco tempo, eu fui fazer uma gravação aqui num bairro muito populoso aqui de Juiz de Fora, onde eu moro, e aí cheguei cedo para a gravação, e lá é um bairro com muitas lojas, é grande, é quase uma cidade lá. E aí eu comecei a olhar aquelas lojas todas que iam abrir ainda, não estavam nem abertas. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, daqui a pouquinho essas lojas estarão todas abertas, atendendo a humanidade que vem aqui. Aí eu comecei a ler os letreiros, né? Ali é uma vende confecções, aquele é um açougue, aquele ali é um sapateiro, aquele lá vende loteria, né? Vende bilhetes de loteria e tem pagamentos também que fazem lá. O outro mais ele é aquele que está vendendo, tem um mercado. Quanta utilidade juntas numa só rua. E, meu Deus, é muita gente trabalhando no bem. Você vê o padeiro que levanta cedo para fazer o pão, para quando você acordar o pão está fresquinho, né? Aquele que trabalhou, às vezes viajou a noite toda transportando os produtos, legumes, verduras, cereais. Olha, meu amigo, é fantástica, é dinâmica demais a vida. E se você se entrega a essa dinâmica com amor, você é um felizardo. Você é muito feliz. Pensa nisso, tá? Pensa mesmo, porque é isso que vai nos construindo enquanto espíritos superiores. Tá? Agora, a questão 572. Vamos ver a razão desse garoto lendo, né, esse livro. Olha, a missão de um espírito lhe é imposta ou depende da sua vontade? Né? A missão é imposta ou depende da vontade? Ele, o espírito, a pede e ditoso se considera se a obtém. Olha que bonito. Então, você quer fazer um trabalho? Pensa nele, idealiza ele, que se for bom, se você tiver condições, ele virá. Né? Questão A agora, 572A. Pode uma igual missão ser pedida por muitos espíritos? Sim. É frequente apresentar-se muitos candidatos, mas nem todos são aceitos. É muito comum isso aqui, a gente vê isso nos concursos, né? Então, tem lá um concurso oferecendo um trabalho e um salário. Então, muita gente faz o concurso, mas nem todos conseguem. Né? Tem que estar pronto para aquilo, tá? E nem sempre é só o conhecimento, não, tá, minha gente?
Às vezes, o concurso a gente não vai para aquele trabalho porque não seria bom para nós. Seria, digamos assim, muito bom salário, mas seria um atraso na nossa evolução. Então, a gente precisa de outra atividade. Então, a espiritualidade nos conduz para outro momento, tá? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Questão 573, né? É instruir os homens, eles auxiliar o progresso, eles melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Certa feita, nós estávamos fazendo um estudo sobre som, e aí foi nos orientado o seguinte, que se você pegar a evolução de uma humanidade, lá do primitivo até agora, ela se fez por uma cadência de som. É como bailarinos num palco, né? Que vão evoluindo a partir da música. Então, toda a humanidade monta o seu som de avanços. Então, a nossa Terra tem um som de avanço dela, que é uma cadência muito bonita. É um flutuar de ondas, né? Que fazem, né? Planícies, altiplanos, vales, de novo altiplanos, de novo planícies, e aí vai. E as pessoas vão evoluindo nela. Então, minha gente, nós estamos nesse contexto. Aliás, nós participamos deste grande concerto. Um dia vamos ver isso com mais atenção. Mas, para isso, nós precisamos saber dessas informações que os espíritos estão nos trazendo. Né? Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Questão 573. Né? Pessoa completamente inútil. Qual seria, né, a missão dessas criaturas? Então, há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porquanto espiarão duramente a sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes já neste mundo o castigo pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Tem pessoas que não gostam de trabalhar, que ficam aí paradas, né, sob a proteção de alguma pessoa, de algum pai, né, de alguma mãe, fazem nada, né? São pessoas totalmente ociosas. Então vai chegar o momento do desgosto, porque o excesso das coisas é que nos faz sair da própria coisa. Se você gosta muito de uma determinada bebida, né? Pode ser alcoólico ou não. Aí você vai tomando. O excesso vai fazer você parar com aquilo. Porque nós temos um limite na psique. A nossa psique ela tem limites. E aí chega o limite naquele estado, né? Ou naquele estágio, aí você tem que parar, sabe? Para você fazer outra coisa. Então, essa é a proteção que nós temos para não ficarmos eternamente nos erros. Nós temos um limite. Então, a gente somos inúteis. Lembra dessa música? A gente somos inúteis, né? E é isso aí. Não fazer nada. Eu não quero fazer nada. Absolutamente nada. Eu quero ficar paradão, quero não me perturbe, que eu estou muito afim de ficar parado, ou ficar parada. Cuidado, meu amigo, minha amiga, porque essa ociosidade custa caro. Né? Às vezes tem pessoas que não fazem absolutamente nada a não ser encontrar com os amigos e amigas para fofocar. E vai chegar o dia do cumprimento desses deveres mais acentuados, né? Com seus ajustes perante a lei. Questão 573A. Pois que lhes era facultada a escolha, por que preferir uma existência que nenhum proveito lhes traria? Pois eu tenho tanta coisa para fazer, por que eu escolho exatamente ficar deitadão, paradão, sem fazer nada, né? Entre os espíritos, há também preguiçosos, que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam,
Mais tarde compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se botaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Então, você tem campo para tudo aqui, você que vai escolher. Então, meu amigo, minha amiga, olha, preste atenção, uma coisa muito séria. Ociosidade não, preguiça não. Isso entorpece sentidos. Isso prejudica as sincronicidades que nós temos que ter com a vida, com a natureza, com o nosso Pai, que é Deus, com Jesus, o diretor do planeta. Isso perturba nossas sincronicidades, porque inibe percepções. Então, vamos imaginar que enquanto estou na preguiça ou na ociosidade, aconteceu algo interessante aí na vida, no mundo, na sequência natural das coisas, e eu não percebi. Então, eu fiquei alheio àquele avanço. E depois eu vou ter que correr atrás disso, de maneira, às vezes, muito ruim e muito complicada. Então, não vale a pena, de jeito, em hipótese alguma, né? Então, agora nós temos a 575, né? As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que essa palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Aí está a minha missão, né? A nossa missão é fomentar missões, missão, propósitos, né? Então, vamos ver o que a Espiritualidade responde. Olha, pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Então, meu amigo, se você está fazendo um trabalho que está conduzindo o seu semelhante ao bem, ou pelo menos ao aconchego que ele necessita, né? Para fazer, para cumprir o trabalho dele, você está fazendo uma grande missão. Você quer ver uma coisa que a gente acha muito simples? Eu não sei se você já percebeu isso, né? Você, às vezes, está com sede e está com vontade de alimentar. Né? Então, você vai a uma lanchonete, né? Ou então um restaurante, né? Para você se alimentar e beber alguma coisa que seja para saciar sua sede. Aí aparece aquele moço, aquela moça, aquela pessoa que te atende de maneira muito atenciosa, muito. Nossa, você fica muito agradecido, não fica? Há pouco tempo eu estava no Rio de Janeiro, lá no Meier, e eu cheguei lá para fazer algumas palestras, mas eu tinha um tempo, eu tinha que almoçar. Então eu fui a um restaurante que eu nem conhecia, né? Quando eu cheguei lá, que eu me assentei, né, veio um moço, mas ele me atendeu com tanta delicadeza, com tanta generosidade, que eu falei, meu Deus, já estou alimentado pelo carinho dessa pessoa. Então, olha quanto ele me fez bem. E eu precisava daquele bem, porque eu ia fazer um trabalho logo em seguida, que era falar sobre o Evangelho de Jesus. Então, ele me fortaleceu, me potencializou. O alimento sólido veio, ele é necessário para o corpo físico, mas o atendimento dele foi necessário ao espírito. Olha que coisa linda. Que missão aquele moço cumpriu, né? Claro que quando voltar lá de novo, eu estarei lá no mesmo lugar para ser atendido da mesma maneira, né? Questão 576. Foram predestinados a isso, antes de nascerem, os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, o ignoram. Baixando a terra, colimam um vago objetivo. Depois do nascimento, e de acordo com as circunstâncias, é que as suas missões se lhes desenham às vistas. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, né? Deus os impele para a senda onde devam executar os desígnios. Eu quero aproveitar essa oportunidade e deixar aqui um recado para os pais. Muitas vezes, tem pais, né, que gostam de influenciar na profissão dos filhos, nas profissões dos filhos. Faça isso não. Se ele te pedir uma orientação, você orienta, mas a decisão é dele ou dela, porque ele traz esse trabalho para ser realizado. Então, eu vejo, às vezes, muitos pais que obrigam os filhos a fazer entrar em determinada faculdade e logo em seguida eles desanimam, porque não é o que eles queriam. Então, não influencie, oriente. Essa é a melhor maneira
de trabalharmos para o nosso Mestre Jesus e para Deus e para a evolução daqueles que nós tanto queremos, né? São os nossos filhos, né? Nem tudo que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A humildade, às vezes, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro, que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procure, então, um escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que, durante o sono corporal, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. Então, é um trabalho em conjunto, né? O psicógrafo, por exemplo, o médium psicógrafo, ele não vem aqui para escrever livro, às vezes, né? Mas ele vai atender a necessidade de um espírito desencarnado que aproveita da sua mediunidade, que pode ser de psicografia, da passe, né? De pictografia, pode ser de várias formas. Então, eles se ajuntam e se orientam numa determinada tarefa, né? Quando o homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado. Ou pode suceder que haja recebido essa missão não prevista? Então, a resposta está aí do lado. Nós invertemos aqui agora, né? Então, quando um homem faz alguma coisa útil, fala sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido uma missão não prevista. Então, ele explicou. Às vezes ele vem, né? Mas às vezes também ele modifica, ele faz alguma coisa extra, né? Isso é o trabalho, gente. Quando nós estamos na vida com a pujança da própria vida, tudo acontece, né? Você acorda de manhã, não sabe o que você vai fazer naquele dia. Às vezes você tem um encaminhamento, né? 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na sua missão? Sim, se não for o espírito superior. Sendo superior, ele não vai falir. Que consequências lhe advirão da sua falência? Terá que retomar a tarefa. Essa é a sua punição. Também sofrerá as consequências do mal que haja causado. Então, cuidado com a tua tarefa, né? Cuidado para que você possa executá-la da maneira mais interessante possível. Se você ainda não é, eu também não sou, né? E se você também não é um espírito superior, então, meu amigo, minha amiga, cuide do teu trabalho. Faça com toda a possibilidade do bem que você precisa. Pois, se é de Deus que o Espírito recebe a sua missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante de interesse geral a um Espírito capaz de falir? Será que Deus vai entregar isso a um Espírito capaz de falir? Resposta: não sabe Deus se o seu general obterá vitória ou se será vencido? Sábio, claro, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que agem de abandonar em meio à obra. Toda questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Então, quando nós recebemos uma tarefa, nós somos capazes de realizar. A gente só não vai realizar se a gente não quiser. E se Deus mandou aquela tarefa para eu realizar, eu vou realizar. Eu vou, com certeza, fazer aquilo que está sendo aguardado de mim. Guarde isso com você, isso é muito importante. Sabe, não tenha receio daquilo que chegar para você realizar. Lembra quando Jesus fala assim, que quando você tiver que falar em nome dele, não se preocupe, porque vozes falarão por você? É isso, meu amigo, minha amiga. Vá firme na tua tarefa, na tua missão e faça a melhor prova que você puder fazer, a melhor maneira que você puder fazer, porque você tem capacidade, porque Deus te entregou essa tarefa. Não fuja, não tenha receio. Alguém vai te ajudar. Não tenha receio mesmo, tá? Continuando, né, o nosso raciocínio aqui, que é, na verdade, o raciocínio da espiritualidade, na questão 580, né? O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que eu faço por provação? Não, porque traz experiência adquirida. Então, quem está na prova, ele tem mais ele tem um problema, né? Ele tem que dar conta da prova. Agora, o outro espírito que já, né, vai fazer uma determinada missão,
ele já faz aquela, porque ele já tem experiência naquela. Né? Você vê um médico, uma médica, você tem aquele que está começando agora e tem aquele que já tem estruturas, né, muito grandes no próprio espírito. Quando reencarna, essa estrutura já está nele. Então, ele vai desempenhar com tranquilidade, porque ele já sabe fazer aquilo. Né? Então, assim, você tem que sempre que entender a sequência das existências físicas, que vão acumulando experiências, né? Acumulando memórias. E isso vai cada vez mais nos potencializando para as grandes obras. 581, né, certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, quer que, de par com grandes verdades, propagam grandes erros. Como deve considerar a missão desses homens? Às vezes tem pessoas, gente, que têm uma retórica fantástica, né? Tem uma didática extraordinária, mas começa a pregar o erro, começa a pregar a coisa ruim. Né? Isso está acontecendo muito, né? Pessoas falando muitas coisas que não deveriam estar falando, né? Como falseadas por eles próprios, né? Eles mesmo falseiam aquilo. Estão abaixo da tarefa que tomaram sobre os ombros. Contudo, o mistério se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênios têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, o ensinamento que pareceu errôneo, pueril, numa época adiantada, pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. O próprio doutrina espírita, né, quando Kardec lança a doutrina espírita, ele tem muitas dificuldades, porque aqueles homens não estavam entendendo o que era a doutrina espírita. Bem que vieram vários cientistas aí que encarnaram com ele para dar uma força. O William Crookes, né? Charles Richer, o Aksakov, o Gabriel Delane, né? e Leon Denis, e tantos outros que ampararam, né, a doutrina. Mas, no princípio, é muito difícil. Quando você está lançando uma ideia nova, é muito difícil. Né? Então, às vezes, né, esses espíritos podem desanimar quando estão lançando essa ideia nova. Ou então se complicam, né? Mas depois tudo se resolve. Tudo. Porque, na verdade, gente, Deus ele não trabalha com uma possibilidade só, ele trabalha com várias possibilidades. Então, se uma coisa tiver que ser implantada no mundo e veio uma pessoa para isso, se essa pessoa falhar, veio outra junto, que vai dar sequência. Vou te dar um exemplo de Wallace, né, e Darwin. Wallace sabia tudo o que Darwin estava fazendo, mas Darwin não publicava o que ele sabia, com receio exatamente disso, de ser ter muita contraposição ao conhecimento dele. Então, o Wallace escreveu para ele: se você não publicar, eu vou publicar, e o mérito vai ser meu, enquanto que é seu, você que está em primeiro plano. Olha que coisa interessante desse Wallace. Ele poderia publicar, ele falou: não, quem tem a missão é você. Se você não fizer, aí eu vou fazer. Aí o Darwin publicou, né, A Origem das Espécies. Não sei se você sabe dessa história. Depois você pesquisa aí. Pode-se considerar como missão a paternidade? É, sem contestação possível, uma verdadeira missão. É, ao mesmo tempo, grandíssimo dever e que envolve mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que esses o dirijam pela senda do bem. Ele facilitou a tarefa, dando a Kelly uma organização débil e delicada. A criança nasce bem, simplesinha, né? Que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que de formar o caráter do seu filho. Se este vier a sucumbir por culpa deles, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que eles avançassem na estrada do bem. Questão 582. Então, meu amigo, o filho chegou, a filha chegou. O teu dever é educar. Ele já vem criancinha, bem pequenininha, para você ir tendo chance de conversar com esse espírito, que é um espírito antigo, né? Bem velho. Mas ele vem bem frágilzinho nas tuas mãos. Então, meu amigo, ele dá uma metáfora aqui. Tem gente que prefere mais arrumar a árvore, né, do jardim do que cuidar do filho. Cuida do teu filho, tá? Cuida da tua filha. Muito cuidado mesmo. Se na escola estiverem falando coisas estranhas à moral, à dignidade, à ética, vai lá, converse, se eles não resolverem,
você tira teu filho e passa para um outro lugar. Proteja teu filho e tua filha. 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos descuidados que dispensam? Não. Quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais se conseguirem desviá-los do mau caminho. Né? Então, o filho foi pelo caminho do mal. Aí o problema é do filho. O pai deu tudo, a mãe deu tudo, mas ele foi. Né? Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram estes daí algum proveito? Então ele fala, Deus é justo. Então ele vai dar de acordo com aquilo que foi feito. Tá? Então, meu amigo, minha amiga, cuide do teu filho, cuide da tua filha. São joias que Deus colocou, são joias de Deus que ele colocou nas suas mãos. Não os abandone, em hipótese alguma. Cuide da educação deles, cuide do aprimoramento ético-moral deles, né? Cuide da educação, cuide de tudo, porque aí você estará cumprindo o teu dever, a tua missão de pai e de mãe. De que natureza será a missão do conquistador, que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que ele vai espalhando, né? As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Então, Jesus falou assim, é necessário que haja escândalos, né? Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então, essas pessoas se tornam escândalo da humanidade, ou seja, elas se aproximam para tentar provar para aquele espírito que ele não vai entrar naquela onda dele. Então, ele é o motivo do escândalo. Então, não seja esse motivo. Né? Não tente satisfazer só a sua ambição. Porque se o Filho de Deus que você buscar para fazer isso, ele será totalmente amparado e você não vai conseguir. E se você conseguir, você está sendo o motivo de escândalo dele. Ele está progredindo, se libertando, e você está se desorganizando perante a lei de Deus. Guarde essa mensagem de Jesus. Ó. É necessário que haja escândalos, ou seja, coisas diferentes, estranhas, confusas, perigosas, né? Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Ou seja, ai daquele que faz o escândalo. Está em Mateus 18, 7. Guarde isso com você, que tem muita gente aí que gosta de tirar onda com os outros, prejudicar pessoas, né? Cuidado, meu amigo, que chega a tua vez. Não faça isso. Né? Conselho que a Espiritualidade nos dá. 584A. Nenhuma parte, tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possam resultar, pois que visam um fim todo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento tirará, não obstante, proveito desse bem. Cada um é recompensado de acordo com as suas obras, como o bem que intentou fazer e com a retidão das suas intenções. Né? Então, meu amigo, você quer trabalhar no bem? Você quer ser alguém do bem? Você terá respostas do bem. Você quer ser alguém do mal? Quer brincar com os outros? Quer tirar proveito, né, das situações? Quer apropriar do que não é seu? Quer tirar a vida do outro? Amigo, você terá as compensações do mal. E, no fundo, quem vence é o bem, né? Porque a luz é que vence. A treva é um pontinho negro diante da luz. Então, quando a luz chega ali, acaba a treva. Então, não entra nisso. Tá? Procure entender a vida, procure entender o Evangelho de Jesus para que você se situe como um ser superior em espírito, em bondade, né? Em honestidade. Tá? E os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. Isso era Allan Kardec falando. Ó. No estado de erraticidade ou de desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela
os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades, os povos, dos quais se constituem os anjos guardiões, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que preza a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Esses praticam o mal. É pelo despeito de que ainda não podem gozar o bem. Você observa aqui, meu amigo, que Allan Kardec faz um resumo sensacional desse capítulo do Livro dos Espíritos. Ele faz um resumo. Então, eu aconselho você a pegar o Livro dos Espíritos, lá no livro segundo, né? Do livro dos que tem quatro, no Livro dos Espíritos tem 4 partes, né? Então, você pega a parte segunda e vai lá, Ocupação dos Espíritos. É um capítulo, né, da parte segunda. E você vai ficar encantado com o que a espiritualidade coloca a respeito das ocupações. Nós fizemos aqui uma abertura, um preâmbulo do seu estudo, mas é preciso que você estude, é preciso que você vá lá e pegue essa obra gigantesca, né, que é o Livro dos Espíritos, para você entender mais detidamente e com a sua capacidade perceptiva, que com certeza vai ser ideal para você, tá? Aí nós estamos terminando o nosso estudo de hoje, muito agradecidos a Deus por mais esse momento juntos aqui no Lições Espíritas, pedindo a você sugestões, se você tiver uma sugestão de tema a ser tratado aqui, por favor, nos fale que nós vamos atender. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais essa oportunidade de estudos e de aprimoramentos intelectuais para que eles se tornem promessas de ações de todos nós. Até o nosso próximo momento, até o nosso próximo encontro. Fique com Deus. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.